Boa noite. Eu vim te sequestrar. Sequestrar seu sono e te levar para o mundo, para a imensidão do desconhecido e do inconsciente, que é o seu sono. Mas hoje eu vou gravar o episódio que eu falei que ia gravar, publicar na sexta-feira. E eu tô gravando isso na segunda-feira, dia, que dia que é hoje? 11 de dezembro. Então, mouse aí, foi erro meu. Mas na real eu fiquei doente, eu falei, não vou gravar doente, minha garganta tá doendo, então é isso aí. Tô gravando agora, terceira e última parte do episódio, da série de episódios sobre Palestina. E hoje eu selecionei aqui alguns materiais, de novo, da Juventude Sanaúd e da FEPAL, que são vídeos ou publicações mesmo, informativas. Claro que o vídeo ele tem uma legenda, então eu vou ler a legenda dele, sem o áudio, e aí vai ser como se eu estivesse falando para você, assim, declamando para você o vídeo. E, e é isso que eu vou fazer hoje, porque eu tô afim. Separei 5, então, informações aqui, sendo que, na verdade, 4 são continuações umas das outras, né, de informação. Então eu vou começar o primeiro aqui, primeiro vídeo. Por que alguns evangélicos amam tanto Israel? Uma questão interessante, né? Você vê de, de tantos evangélicos no Brasil terem essa aproximação, pelo menos simbólica, ali, com Israel, as bandeiras. Isso ficou muito evidente nas últimas 2 eleições, né, com Bolsonaro também, que tem essa perspectiva pró-Israel e etc. A gente já falou disso no último episódio, de que isso aí é uma certa interpretação bastante, vamos colocar assim, interesseira, que surge na Europa, especificamente na Europa, no século XIX, e com objetivos antissemitas e bastante conservadores muito claros. Então vou tentar ler aqui essa publicação, que vai sendo falada aqui no vídeo por um rapaz que é palestino, brasileiro palestino, né? E eu vou voltar aqui no vídeo, começar a falar, ver se eu consigo falar. Vamos lá. Bem, gravando aqui, vou voltar o vídeo e tentar falar. Por que alguns evangélicos amam tanto Israel? Simples. O sionismo é uma invenção cristã e não judaica. Tudo começou lá na Reforma Protestante, que basicamente passou a dar protagonismo para a mitologia do Antigo Testamento e interpretar as coisas de forma meio literal demais. Para essa nova parcela evangélica, o retorno dos judeus à Palestina seria uma etapa obrigatória para desencadear o Apocalipse e a segunda volta de Cristo, o Messias. Sim, o fim do mundo, toda essa coisa. Mas antes do Theodor Herzl escrever o Estado Judeu, uma galera evangélica, principalmente na Grã-Bretanha, iniciava uma corrente chamada restauracionismo, que vai começar a defender essa ideia vulgar de retorno dos judeus à Palestina. E os restauracionistas, que vão plantar essa ideia nos círculos judeus. Só que todo o amor vai só até a página 2. Para esses evangélicos, os judeus são pecadores, porque não reconhecem Jesus Cristo como Messias. E quando chegar ao Apocalipse, eles têm que se converter ao cristianismo ou queimar no fogo do inferno. Não acredita em mim? Então se liga no que escreveu Lord Sutherland, um influente político e restauracionista britânico. Em 1839,
57 antes da publicação do Estado Judeu. Nesse artigo publicado no periódico The London Quarterly Review, ele encoraja que os judeus voltem à Palestina e que mesmo chamam os judeus os palestinos de cabeça dura, afundados em degradação moral, são teimosos e são ignorantes do Evangelho. E, é claro, ele ainda joga um tempero colonialista, afirmando que os judeus seriam úteis na derrubada do Império Otomano, ou, abre aspas, principal objetivo na política externa britânica na região. O próprio Balfour era um restauracionista. Ele acreditava ao redigir a infame declaração que leva o seu nome e que selou o destino dos palestinos ao prometer um futuro lar nacional judeu, na Palestina, que ele mesmo estaria sendo um instrumento divino e colocando em marcha a profecia do Apocalipse. É real o sionismo cristão. Eita, me perdi aqui. Me perdi. Eita. Eita, me perdi no vídeo. Estava só concluindo aqui. Estava só concluindo. Já foi esse aqui. Outros 2 minutinhos. Vamos para a continuação dele. Calma aí. Parte 2. O sionismo é uma invenção cristã, parte 2. Uma das referências da historiografia... Eita caramba, o rapaz fala muito rápido aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Esse menino tá falando muito rápido. Tá, vamos lá recomeçar agora. O sionismo é uma invenção cristã, parte 2. Uma das referências na historiografia sionista que afirma que a ideia de restaurar os judeus na Palestina surgiu nos grupos protestânicos britânicos na primeira metade do século XIX e que essa noção foi passada para os círculos judeus é apenas a historiadora sobre Israel da Universidade de Tel Aviv, Anita Shapira, no livro Israel, uma História. Ela inclusive aponta a diferença entre o sionismo e o que diz a fé judaica, sobre a diáspora e o retorno. Em resumo, o judaísmo prega que a vinda do Messias, que os restauraria na Palestina, entre aspas, e não o contrário. É a vinda do Messias que restauraria os judeus na Palestina, não o contrário. Mas isso é diferente do sionismo político, o movimento secular fundado por Theodor Herzl, e blá blá blá. Será mesmo? Antes de publicar O Estado Judeu, o Theodor Herzl era um dramaturgo pouco talentoso e ainda pior jornalista, ou seja, um cara fadado ao ostracismo. Mas tudo mudou quando ele conheceu o reverendo William Heckler. O Heckler era um restauracionista e capelão da embaixada britânica em Viena. Por acaso, ele era muito bem relacionado na política europeia. E antes de nos esqueçamos que em 1884, 12 anos antes de Theodor Herzl, ele escreveu um livro chamado A Restauração dos Judeus na Palestina. O reverendo Heckler e Herzl se conheceram em 1896. E o reverendo se tornou uma figura fundamental na formulação do sionismo por 2 motivos. O reverendo Heckler inspira e educa Herzl sobre o aspecto religioso que ele acreditava apelar para a ideia de que o retorno dos judeus à Palestina, e isso é importantíssimo para legitimar o sionismo nos espaços religiosos. O Herzl poderia, pelo menos, dividir o crédito, né? A segunda ajuda do reverendo é emprestar sua rede de contatos políticos a Herzl. Em pouquíssimo tempo, Herzl deixou de ser um escritor fracassado e se tornou uma figura carimbada na alta política europeia, graças a Heckler, que consegue para ele, por exemplo, uma audiência com o Kaiser alemão. Kaiser alemão, para quem não sabe, é o imperador. Heckler foi tão importante para Herzl que ele aparece diversas vezes em passagem de seu diário. E foi o último não familiar a estar com Herzl antes da sua morte. A real é que sistematizar o sionismo político no livro racista O Estado Judeu não foi uma questão ideológica para Herzl. Ele apenas se prestou ao papel vulgar de legitimar o projeto restauracionista muito anterior a ele, por puro prestígio pessoal. O resto é deturpação da fé e colonialismo.
Tá, esse foi um vídeo bem curto, eu falei ele igual um filho de uma puta, que, que é um vídeo falado que eu podia baixar o vídeo e colocar o vídeo aqui pra você escutar. Ah, eu podia, sabe? Mas dá trabalho. É um sprayzinho de jogar na garganta pra garganta não ficar ruim. Dá pra escutar? Barulhinho? Não sei. Bem, é um sprayzinho que eu tava jogando aqui. Eu podia baixar o vídeo, mas aqui não tem qualidade. Aqui eu sou contra o profissionalismo e a favor do amadorismo. Beleza. Vou ler aqui alguns posts agora que eu acho legal, que entra na área de antropologia e de história, principalmente, que é a arqueologia. E a Juventude Sanaúde tem vários posts dedicados à arqueologia na região da Palestina, região do Levante. E aqui tem algumas publicações, tem várias, de publicações para leitura e outras de vídeos com o professor, que é um estudioso, um professor não, acho que ele é só pesquisador mesmo, não sei se ele é professor, com um estudioso brasileiro que estuda lá em Jerusalém e outros locais, arqueologia e história. E aí ele que é o responsável, eu esqueci o nome dele aqui, cadê o nome dele? Luiz Osório, historiador. Esse é o menino. Luiz Osório, o historiador aí que faz pesquisa na área de arqueologia também. E aí ele é responsável aqui por escrever publicações sobre como Israel se inventa através de manipulações arqueológicas. E isso é engraçado, porque um dia desses estava conversando com um padre, um ex-padre na realidade, ele não faz mais a sua tarefa de padre, que é o padre anglicano. Um beijo aí para você. É o Albri. Para quem sabe quem é o Albri, Albri, um beijo para você. Você é um cara muito legal. Um dia desses, faz uns meses já, para falar a verdade, e ele tava falando, nossa, como que a Bíblia é deturpada e tudo mais, e que ele tava falando de experiências que ele teve quando ele estava se formando como padre anglicano, de discussões, né, que ele tinha com outros padres, bispos e figuras ali, e criticando aqueles que interpretavam a Bíblia de uma maneira muito literal, né? E ele é um professor de história, então ele gosta muito de historicizar a Bíblia e de falar, olha, a Bíblia não é um documento histórico, eu já falei disso, ela não é um documento histórico, ela é um documento religioso, o que está escrito ali não necessariamente aconteceu. E é isso, tudo bem. Se você quer fazer história, quer fazer ciência, você parte disso. Se você quer ser uma pessoa religiosa, acreditar nas coisas, ele defendia que você interpretasse como metáfora ou com metáforas e outras formas de significar aquilo, né? O Albrini é legal, que a gente tinha umas conversas muito interessantes toda vez que a gente decide conversar sobre religião e história. E ele falava muito disso, né? De como que os judeus aí já é um contexto bem diferente, assim, mas que muitas coisas que estão escritas na Bíblia foram escritas por certas pessoas que representavam um certo grupo específico de judeus, ele está falando específico do Antigo Testamento, e que naquela época tinha uma certa interpretação sobre as coisas, tinha certas necessidades sociais, necessidades econômicas, culturais, de legitimar essa ou aquela ideia, de fortalecer esse ou aquele aspecto de uma interpretação religiosa em detrimento de outro. E, enfim, temos que levar isso em consideração. Mas aqui é o post Como Israel se inventa através de manipulações arqueológicas. A região da Palestina histórica tem sido um centro de escavações arqueológicas desde o nascimento da arqueologia moderna. Como qualquer campo de estudo, a arqueologia opera e se desenvolve alinhada a interesses políticos e econômicos específicos. Neutro é só sabão, né, meu amigo? Neutro é só sabão. A ciência, o cientista tenta o máximo possível ser neutro. Ser neutro não, assim, mas ter uma posição ponderada,
Mas a neutralidade não existe e depois, isso não a gente não vamos falar disso aqui agora, depois a gente pode falar disso aí, se você quer que eu fale, e se você não quer, ok, não vou falar, mas neutro é sabão. Não existe neutralidade, ela é impossível, né? Mas ainda não significa que nós, cientistas, professores, pesquisadores, pesquisadoras, jornalistas, etc., não devamos buscar analisar a realidade com bastante ponderação e cuidado, né? Isso sempre é necessário, mas a questão é que tudo que a gente fala está, de alguma maneira, embebido pelas nossas perspectivas, pelas nossas experiências, isso não só nas ciências humanas, mas também nas ciências naturais, nas ciências chamadas exatas. Então, é isso aí, beleza. Nos últimos, pelo menos, 5.000 anos de história, a Palestina foi lar de centenas de diferentes povos, como os cananeus, egípcios, hebreus, assírios, árabes e persas. Os palestinos, enquanto parte de uma identidade nacional, se compreendem como descendentes dessa diversidade de populações que habitaram a região. Apesar de evidências genéticas e etnográficas, a narrativa sionista se ampara no mito de que os palestinos seriam meros invasores de uma terra divinamente destinada apenas aos antigos hebreus. Esta mesma narrativa sustenta a, entre aspas, lei do retorno, que permite que qualquer indivíduo que se denomine judeu ou professante do judaísmo, incluindo convertidos, tenha o direito de, entre aspas, retornar a Israel, enquanto palestinos que possuem gerações de ancestrais enterrados nessas mesmas terras sequer recebem o reconhecimento de suas propriedades. Nesse sentido, muitas escavações arqueológicas se empenham apenas em explorar possíveis comprovações de episódios bíblicos, descartando e destruindo heranças arqueológicas de outros povos que habitaram a região. Essas escavações são constantemente denunciadas pela União Europeia e por órgãos de direitos humanos, visto que ignoram e destroem propriedades da humanidade em favor de narrativas políticas exclusivamente judaicas sionistas. Não é qualquer judaísmo, é o sionismo. Cemitérios cananeus pertencentes a povos que habitaram a região muito antes de qualquer presença hebraica têm sido demolidos. Gente, isso aqui é uma... Você não sabe a dor no coração que eu pessoalmente sinto quando tem esses registros históricos sendo destruídos assim por babaquice, sabe? Puta que me pariu. Sei lá, quando um museu pega fogo, puta que pariu, o museu pegou fogo, vai tomar no cu. É a mesma coisa aqui. Eu sinto, é o mesmo sentimento. Simbolicamente, o famoso, entre aspas, Museu da Tolerância de Israel foi construído no topo de um importante cemitério islâmico de Jerusalém. Como apontou um relatório do Departamento de Estado em 2009, Israel implementa a proteção apenas de locais sagrados judaicos. Já os locais cristãos e locais muçulmanos podem ser utilizados como rodovias, estacionamento e canteiros de obras, ou seja, eu jogo toda a história muçulmana e cristã na lata do lixo. Parabéns, sionismo. Entre árvores de parques, muitas lápides palestinas ainda podem ser vistas. Cara, que estranho. Imagina, você tá andando ali num parque em Israel, olha ali um judeu, ó, um palestino enterrado aqui há 5.000 anos, sei lá. Triste. E coisas muito parecidas acontecem no Brasil, tá? Tem um. Teve um. Tem um professor. Como é que é o nome dele? Oh, meu Deus, esqueci o nome do professor de antropologia lá da UNB. Ele fez o. Não sei se foi o mestrado ou o doutorado dele, investigando. Fazendo um mapeamento de uma terra quilombola. E aí ele fez um vídeo também, tipo um mini documentário, bem simples sobre a pesquisa dele. Ele mesmo gravou, talvez ele mesmo tenha editado, sei lá. E, e aí ele mostrou como que é uma terra em disputa pelo agronegócio, né? Aqueles quilombolas estão lá há mais de 200 anos e aí o agronegócio ele foi se expandindo e não respeitando esse território quilombola. E, e aí, tipo, tem uma cena que mostra o cemitério desse quilombo já quase sendo tomado e tomado em algumas partes
aquela plantação lá de mate, não lembro o que era, não era mate não, era de outra coisa. Lá em Mato Grosso, não sei se foi Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. E, pô, é muito triste porque a ancestralidade é muito importante para todo mundo, assim, no geral. Mas para os quilombolas, em especial, para populações indígenas também, é uma ligação assim, muito, muito forte com a ideia de ancestralidade e, e desses locais sagrados, né? Mas mesmo a nossa cultura, que também liga para a ancestralidade, também tem suas relações, mas acho que são relações menos específicas, não menos específicas, né? Mais dispersas do que muitas vezes essas populações. Mesmo nós, pô, como é que você se sentiria que tem uma empreiteira construindo qualquer merda em cima de um cemitério que tá a tua família lá, saca? Tipo, você vai se sentir, porra, desrespeitado e tudo mais. É a mesma coisa, só que bem pior porque a gente tem a história do colonialismo, etc., e de uma relação daquela população em específico com sua ancestralidade muito mais forte. Enfim, vamos continuar a leitura. Rafael Greenberg, professor da Universidade Israelense de Tel Aviv, em um artigo de 2015 sobre a manipulação da narrativa arqueológica na Cisjordânia ocupada, relata como as limitações impostas por Israel à exploração arqueológica funcionam para a legitimação de assentamentos judeus sionistas ilegais. Na época, lhe foi oferecido um pagamento excepcional para que participasse de uma expedição no Monte Ebal, um dos muitos lugares de interesse arqueológico citados na Bíblia. Não sei se foi o nome desse monte certo, Monte Ebal, Ebaú, sei lá. Ao chegar lá, o arqueólogo se desapontou com a falta de registros e de materiais produzidos pela expedição anterior. Ao longo da escavação, a pressão dos diretores para adequar-se à narrativa bíblica só crescia, até que Greenberg descobriu que o financiamento para a escavação não vinha de uma universidade, mas de uma volumosa doação de assentamentos ilegais na Palestina ao redor do sítio, e que a narrativa bíblica havia sido adotada apesar das evidências que apontavam o contrário. Eu estou dando ênfase nessas partes aqui. Essa breve discussão apenas ilustra como a limpeza étnica israelense avança em diferentes frentes, forjando narrativas às custas da expropriação de toda uma nação. Às custas, digo eu, do método científico e da verdade, de uma narrativa mais próxima da realidade, já que é uma narrativa mais científica portanto, mais ponderada e adequada. Para as próximas semanas, a Sanaud convidou o historiador Luiz Francisco Osório, professor e mestrando em História Contemporânea, para produzir alguns conteúdos muito interessantes sobre esse tema. Luiz realiza trabalhos em sítios arqueológicos e esteve recentemente na Palestina escavando e acompanhando escavações. Bem bacana, esse foi o primeiro post. Aí tem as referências, né? Muito importante citar. Da onde eu estou tirando isso? É da minha bunda? É do meu umbigo? É porque o João é um ateuzão, aí ele odeia, ele quer destruir a Bíblia. Não, é porque é porque tem fontes de estudo, né? Inclusive de pessoas que são religiosas e estudam a partir de uma base científica a sua própria religião e constroem outras narrativas, dão outro significado para as coisas também, a sua própria fé e tal. Acho muito bacana. Igual o Albri aí, que, que é padre e tem uma perspectiva ao mesmo tempo que como ele foi padre, obviamente ele é um cara bastante religioso, mas ele também é muito embasado na ciência e se a ciência contradiz os dogmas religiosos, ele vai, olha, a gente tem que ver aqui que alguma coisa tem que ser contextualizada, ou não é bem assim, ou os tempos mudam também, então a gente não está na época da Bíblia, né? As pessoas que estavam escrevendo aquilo, a Bíblia ou qualquer coisa aí, sei lá, que você pensar, o Talmud, o Corão, a Torá,
os Vedas, enfim, estavam em outro momento, em outro contexto histórico e a história muda, né, meus companheiros. Então aqui, referência, Center for Constitutional Rights. Archaeologists worldwide urge how to Museum of Tolerance, construction on ancient Muslim cemetery. Essa é uma referência, tem a referência de Haaretz, não sei como escreve isso, é Haaretz. Jerusalem proceeding with plan to build on Old Muslim Cemetery. Eu estou lendo aqui no meu inglês. Muito bom, você pode ver. Outra referência, Housing and Land Rights Network. Israel-Palestine Weaponizing Archaeology. Middle East Monitor. Israel continues to raise Palestinian graves in East Jerusalem. Raphael Greenberg, Ethnics in Action, a viewpoint for Israel-Palestine, ethics and the archaeology of violence. New York, Springer 2000. Opa, perdi aqui o negócio. 2015, foda-se. The Art Newspaper. Eu podia estar só traduzindo tudo, né, em vez de falar inglês. Que meu inglês é ruimzão. Tá. The Art Newspaper. Lápides muçulmanas descobertas in situ no Museu da Tolerância Judeu. Beleza. Esse aí foi a outra publicação. Agora que eu tenho um próprio vídeo do menino aqui falando, o Osório, menino Osório. Vou ler aqui, vou começar. 3, 2. A história não é neutra. Na verdade, a história é mais como um campo de batalha de ideias, em que qualquer um pode apresentar uma narrativa que vai ser debatida, atacada ou defendida com base em argumentos e evidências. É o que eu estava falando antes, né? Da questão da neutralidade, que não rola. Um dos principais autores nesse debate são os estados, né? Nos debates aí. Então. Isso acontece porque os estados têm uma necessidade de criar narrativas nacionais, certo? E que vão justificar sua existência e seu poder sobre um povo ou um território. Para alguns estados, a arqueologia é a base dessa narrativa nacional, porque ela ajuda a criar conexões entre o Estado Nacional moderno de hoje e uma civilização milenar que teve alguma importância histórica muito grande, que pode ter acontecido no mesmo território, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, muitas vezes. No caso de Israel, isso é ainda mais importante, porque não se trata de uma população nativa daquela região. O projeto sionista de colonização da Palestina se baseia na ideia de que o Estado atual de Israel é o mesmo que o reino bíblico da Judéia. Essa falsa equivalência implica toda uma manipulação de evidências e de processos arqueológicos, para que tudo aquilo que vai dar suporte a essa narrativa seja evidenciado. Enquanto o resto, tudo aquilo que vai contra essa narrativa, seja excluído e deixado de lado. Isso inclui um apagamento total das histórias das populações que já existiam naquela região antes da chegada dos colonos judeus. Por isso, nos próximos meses falaremos um pouco mais sobre a manipulação da arqueologia em Israel e a forma como essas narrativas são utilizadas para se apagar a história palestina, enquanto se evidencia tudo aquilo que dê suporte à narrativa sionista e também a uma narrativa bíblica com foco no Antigo Testamento em especial, já que o sionismo tem essa base aí, né? Tá, esse foi o primeiro vídeo. Eram 6 vídeos desse rapaz. Eu não vou ler, vou ficar lendo aqui todos, né? Eu selecionei só 2, as primeiras 2 partes. E eu vou ler agora a segunda parte. Como Israel se inventa através de manipulações arqueológicas
parte 2. Inclusive o Albri, que eu estava comentando, ele comentou isso, que há muito tempo ele estava estudando sobre, né, essas coisas de arqueologia e que a galera distorce bastante. As evidências arqueológicas são bem contrárias muitas vezes ao que está descrito na Torá, por exemplo, ou no Antigo Testamento, que tem partes da Torá, né? A Torá judaica, o livro, o Antigo Testamento é bastante baseado no livro sagrado do judaísmo, que é a Torá. Não são iguais, não são equivalentes, mas o Antigo Testamento veio, grande parte está aí. Você colocaria milhões de reais em um projeto que tem como base só a ideia de que tudo que está na Bíblia aconteceu 100% como está escrito lá? Pois é. Até o início do século XX, muitos arqueólogos ocidentais achavam que a Bíblia deveria ser levada ao pé da letra. Que é o que eu estava falando antes. Isso é problemático. E que tudo que estava descrito lá poderia ser encontrado e datado para os exatos momentos em que a Bíblia descreve. Isso fez com que muita gente conseguisse financiamentos milionários de barões, bilionários industrialistas europeus e americanos, para ir até o Oriente Médio, principalmente na Palestina e no Egito, para tentar encontrar esses locais bíblicos. Nessa época, todos esses conceitos começaram a se misturar com as ideias de colonialismo, imperialismo e eurocentrismo, porque os europeus, na sua expansão pelo mundo, começaram a acreditar que os povos não europeus eram povos, entre aspas, sem história. Complicado. Não porque nada tinha acontecido ali, mas porque eles não tinham capacidade de se entender, de entender sua história, de entender a ciência, de se civilizar e principalmente de se governar. Essa é a perspectiva europeia, tá? Os europeus acreditavam nisso no século XIX, XX e até hoje, né? Só que é um pouco mais escondida essa perspectiva, um pouco mais ali por debaixo dos panos, muitas vezes. Vamos continuar. Os europeus, acreditando conseguirem fazer isso melhor que os povos locais, resolveram que levariam a civilização para esses povos. E assim começa todo esse projeto de ecologia colonialista, que é a ideia de que os europeus vão conseguir descobrir a verdadeira história dos povos que não conseguem fazer isso sozinhos. Oh, meu Deus! Os europeus são realmente muito bonzinhos e inteligentes. Os povos não sabem da história deles. Não pode descobrir sozinho. Na Palestina, isso começa a se intensificar de verdade com o enfraquecimento do Império Otomano, que permite os europeus a entrarem mais fundo no Oriente Médio e conseguirem estabelecer universidades e escavações permanentes em lugares de interesse bíblico. Nessa época, o mandato britânico, que é a colonização britânica naquela região, era muito difícil para os palestinos terem acesso a uma educação europeia, que era exigida pelos britânicos para se trabalhar nas agências de arqueologia coloniais daquela época. Por isso, os sionistas que vinham da Europa tinham uma vantagem gigantesca na hora de conseguir cargos altos e, portanto, fazer parte daqueles que teciam a história da Palestina a partir desse ponto de vista europeu e judaico-cristão, né? Sendo que esse judaico é o judaísmo sionista. Essa vantagem foi muito bem explorada, porque ficava bem claro, tanto para os palestinos quanto para os sionistas, que ter o controle da narrativa e da forma como os europeus entendiam a história da Palestina seria essencial para justificar e buscar legitimar a criação de um Estado pós-colonial, né? Ou seja, tanto os palestinos e os sionistas, judeus sionistas, perceberam que a forma de como você faria essas pesquisas seriam importantes para você falar, olha, aqui tem muitos registros bíblicos, vamos colocar o lado sionista. Então, tá vendo? A Bíblia estava correta, a Torá estava correta, né, numa certa interpretação desses textos. Então, então nosso Estado tem que ser aqui, isso aqui tem que ser um Estado judeu. Ao mesmo tempo que a arqueologia poderia ser utilizada e falar, olha, os palestinos têm muito mais tempo, então eles também não, principalmente eles merecem viver aqui e se for criar um Estado depois da colônia, né, independente, deveria ser um Estado palestino, né? Essa era a ideia aqui.
continuar. O uso deliberado e muito bem planejado dessas narrativas e preconceitos coloniais é uma das bases para a partição da Palestina no pós-Segunda Guerra Mundial. E as instituições do mandato britânico são herdadas pelo Estado de Israel. Então, as instituições coloniais da Inglaterra são herdadas, são mantidas pelo Estado de Israel. Isso é muito comum. Você ter um espaço que é colonizado, então tem as instituições da colonização, as formas de relação, de sociabilidade, de cultura colonial, e que se mantêm, são herdadas por um novo Estado que seja um Estado ainda que independente, né, pós-colonial, mas que reproduz uma lógica, as ideias e a estrutura da colônia. Por isso, infelizmente, até hoje Israel continua a praticar uma arqueologia colonialista. Problemático também. Uma arqueologia que não difere muito da arqueologia do século XIX, praticada pelos europeus e seus impérios. E eles veem os palestinos como um povo sem história, um povo incapaz de entender seu próprio passado e a sua própria cultura. Na verdade, eles também veem a Bíblia como os europeus do século XIX. Eles levam tudo ao pé da letra e encaram que tudo aquilo que é a favor da narrativa bíblica deve ser exaltado, enquanto tudo que na arqueologia leva a contradições com essa narrativa do Antigo Testamento é descartado. A gente chama de vício de viés na ciência, né? Você tem um viés quando você faz uma pesquisa, por ter uma certa reflexão, defender um certo ponto anteriormente da pesquisa, isso acaba influenciando os resultados da sua pesquisa. Você vai, sem querer ou querendo, na realidade, selecionar certas evidências, certos dados ali, vamos colocar assim, que vão justificar o seu ponto de vista em especial e não vão se contradizer com ele. Ainda que existam contradições, então você vai abafar as contradições para não entrar em choque com aquilo que você acredita e defende. E é isso. Aí até que está falando aqui nas próximas semanas, vou tentar mostrar como a Palestina tem sua história apagada, enquanto a narrativa bíblica é exaltada em função disso, tentando dar alguns exemplos de lugares e escavações onde isso aconteceu. Além disso, vou tentar falar também sobre a arqueologia da Nakba. Nakba foi um período foda de violência ali do começo da violência dos judeus contra os palestinos, já em 48, se eu não me engano, em que quando o Estado judeu é fundado, os judeus expulsam e matam vários palestinos dos seus territórios e tal. Os territórios foram colocados ali pela ONU para ser Israel, então são expulsos, são mortos, e também os outros territórios que não estavam no acordo. Tô ficando com soninho. Eu vou acabar por aqui, né? Já temos um tempo bom. 3 episódios de Palestina. Não vou ler mais videozinho, legenda de vídeo. Não vou. Vou ficar aqui mais sentado na cadeira. Eu vou deitar na minha cama, vou dormir, vou tomar uma água agora. Que delícia. Vamos dormir, galera. Chega de Palestina, chega de tristeza.